Sabe aquela sensação de que você se doa mais num relacionamento do que as outras pessoas? A sensação de que sempre é menos amada ou que está de fora dos grupos? Pode ser que você vivencie ciúmes, inveja ou tenha a sensação de que seu trabalho não é reconhecido, valorizado. E mesmo quando as pessoas te elogiam, parece falso, parece que você não consegue reter a nutrição daquele reconhecimento. Hoje eu vou falar da carência crônica, vou falar das origens da carência na história dessa mulher e vou te falar o caminho de transformação para você sair dela. Eu sou Juliana Maia, terapeuta de formação, bruxa de alma, e o meu trabalho é te tornar cada vez mais forte para você conseguir ser cada vez mais livre. A carência atrapalha muito a nossa vida. Mesmo quando a gente está num relacionamento saudável, parece que a gente não consegue se nutrir desse relacionamento, a gente não consegue enxergar o valor dele. E eu não estou falando só de relacionamentos amorosos, eu estou falando de família, eu estou falando de trabalho, de amizades também. Vou começar te explicando como essa carência nasce. E aí você me fala aí embaixo nos comentários se você se identificou com alguma dessas histórias. Muitas vezes a pessoa teve uma família muito grande em que ela realmente não era vista, porque tinha muitos irmãos. Outras vezes os pais eram ausentes. Também pode acontecer com pais presentes, porém muito críticos ou indiferentes. A criança fica lá solta, brincando, não faz muita diferença se ela corta o próprio cabelo, se ela resolve fazer uma tatuagem com 10 anos de idade. Aquela vida livre, mas que pode denunciar que esses pais eles não estão se importando muito com o que a criança está fazendo. A crítica, ela tem um ponto complicado, porque mesmo quando parece que os pais estão dando atenção, dá a sensação para a criança de que nada do que ela faz é bom, de que ela não é boa o suficiente e, portanto, ela não é digna de ser amada. Todos esses cenários, eles geram um vazio. Eu preciso ser vista, mas eu não consigo. O que eu preciso fazer para ser enxergada, para ser notada, para ser amada, para ser valorizada? E essa pessoa cresce com a sensação de que ela precisa fazer coisas muito grandes, que ela precisa fazer quantidade de doação afetiva, ter uma quantidade de perfeição muito grande para poder ser amada, já que ela, enquanto criança, não consegue ser vista independente do que ela faça. Depois desse cenário, algumas mulheres vão se tornar mais manteiga derretida, elas não têm muito tônus emocional para suportar as diferenças do outro, o não da outra pessoa, né? O não, eu sou diferente de você, eu discordo de você, né? Ou eu tenho uma vida independente da sua, e essa pessoa, ela sente muita dor nesse processo, ela chora, ela pode ser que ela faça drama. E tem as pessoas que se tornam muralhas. Eu não preciso de ninguém, ninguém me dá atenção mesmo, eu tenho que aprender a viver sozinha. São pessoas que tendem a se tornar muito perfeccionistas, duras consigo mesmas, críticas consigo mesmas, porque elas têm que amadurecer muito cedo. Então, as mulheres elas vão para extremos. Ou elas se tornam fracas, frágeis, muito vulneráveis, ou se tornam muralhas que no fundo são frágeis, porque elas não podem entrar em contato com a dor delas, que lhes parece grande demais. Então elas não conseguem pedir ajuda, elas têm dificuldade de intimidade, de se abrir nas amizades, de confessar o que elas estão sentindo. E aí, se identificou? Me conta aí embaixo, se é mais muralha ou mais manteiga derretida. Eu fui para o lado muralha por muitos anos e demorou para eu entender que vulnerabilidade era o meu processo de cura. Eu só fui entender isso na minha formação profissional, em que eu mergulhei na prática e senti em mim como é libertador você poder expressar as suas vulnerabilidades, mas a partir de um cenário de autoestima e não de um cenário de autoflagelação. Relembrando, pais ausentes, seja porque a família é muito grande, porque os pais trabalham muito e não tem tempo para a criança, ou ausentes mentalmente. Eles estão até ali presentes, mas eles não estão dando muita atenção, não estão dando importância para o movimento dessa criança. E pais presentes, mas muito críticos, pais narcisistas, pais muito autoritários, que não conseguem ver beleza nas coisas que a criança faz, que não conseguem ver graça, que não conseguem valorizar as pequenas vitórias do desenvolvimento dessa menina, dessa criança. E aí fica aquele vazio. Nada do que eu faço é suficiente para ser amada, mas ao mesmo tempo esse vazio ele grita para ser preenchido. Então a mulher continua tentando. Só que enquanto a gente vai crescendo, a gente não percebe que a gente continua desejando e buscando isso
de uma maneira meio infantil. Então você está no seu relacionamento e o outro está ali, ele não precisa de você, ele só quer a sua presença. Mas como você não é necessária, não existe uma expressão ansiosa pela sua presença, pelo seu afeto, você não sente que está sendo amada. E isso gera uma insegurança. A insegurança vem também porque, independente de seus pais serem seus pais, de dizerem para você que você faz parte dessa família, isso não foi suficiente para você ser segura, para você sentir que o amor incondicional veio para você, que a valorização veio para você por causa do seu contexto familiar. Então essa pessoa, quando vai, sei lá, ver os próprios amigos, visitar a própria família, ou está numa semana mais intensa de trabalho, isso pode gerar uma insegurança para você. No ambiente profissional, a mesma coisa. Você está ali realizando o seu trabalho, você está sendo remunerado adequadamente, talvez você esteja progredindo na sua empresa, mas como não tem ninguém te dizendo parabéns, foi certo isso que você fez, nossa, que trabalho legal, você não consegue sentir que você é valorizada, que você é desejada ali naquele ambiente. Há pessoas que mesmo esse feedback chegando, parece assim, essa pessoa está falando isso só porque é técnica de gestão, recursos humanos, liderança. Na verdade, essa pessoa não está achando muito bom o que eu estou fazendo. Esse cenário, ele muitas vezes produz a síndrome da impostora, tá? Você faz bem, você é reconhecida muitas vezes, mas você não se sente merecedora daquele reconhecimento, você não sente que o que você fez é importante. Isso acontece porque a gente deveria ter aprendido a se sentir assim na infância. E não aconteceu, a gente não foi educada para se valorizar. Porque quando os nossos pais nos valorizam, quando eles mostram o nosso valor, que a gente é bem pequenininha, né, ou até o início da adolescência, quem sabe, a gente aprende a reconhecer isso na gente. A gente não nasce sabendo fazer isso. A gente precisa que alguém ensine, mas a gente sabe que é difícil a gente encontrar uma família 100% harmônica, nem fique se sentindo a última das mulheres por causa disso. Eu vejo muito isso em consultório, tá? E é muito comum que a gente pertença a uma família que tem desarmonias que levam a esse cenário, simplesmente porque a humanidade está em evolução. Quanto mais para trás a gente olha, mais coisas escabrosas a gente encontra na história da humanidade. Então, Ju, está aí falando de passado, você está falando de história, eu não tenho como mudar meu passado. O que eu faço com isso agora? O que eu faço com meus ciúmes, a minha insegurança dentro da relação? O que eu faço com a síndrome da impostora? O que eu faço? Eu sou artista, mas não tenho coragem de mostrar o meu trabalho, não tenho coragem de cantar em público, dançar em público, fazer uma exposição com a minha arte. O que eu faço com as minhas ideias maravilhosas que me dizem que são boas, mas eu não tenho coragem de expor ao mundo? Agora eu vou falar com você sobre o caminho de transformação para você sair dessa carência crônica. O primeiro ponto, gente, é escutar essa criança. Ai, Juliana, mas não sou mais criança, eu cresci, mas ela está dentro de você. A nossa criança interior, ela é uma parte importante da nossa personalidade e do nosso fornecimento energético. Ela cuida da nossa libido, da nossa criatividade, da nossa força de vontade, da nossa disciplina, da nossa determinação, da nossa capacidade de se divertir, de se encantar, de sentir gratidão. Então, assim, ela é importantíssima e, por ser tão importante assim, ela precisa ser escutada. Mas ela pode não estar saudável agora se você se identificou com as histórias que eu contei nesse vídeo, com essas sensações que eu falei que você pode estar vivenciando. Então, essa criança ela precisa ser escutada num contexto seguro e terapêutico. Eu tenho uma mentoria chamada Processo Fênix, que eu ensino esse processo de você identificar essa voz, liberar essa voz, depois dar acolhimento para ela. E aí as mulheres, né, as minhas mentoradas, as minhas Fênix, elas se auto-aplicam, tiram dúvida comigo, eu supervisiono o processo e aí sai mais em conta que uma terapia. Mas claro, se você puder fazer um acompanhamento individual, faça, porque é um processo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Essa mulher que é mais manteiga derretida, ela vai pensar que ela já expressa as emoções dela, que ela já expressa as vulnerabilidades. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Muitas vezes essas explosões que a gente tem, esse choro e tudo, a gente chora por causa do outro, a gente chora por causa de algo que aconteceu, a gente projeta fora uma dor que na verdade não pertence àquele tempo e espaço. O choro fica exagerado, fica transbordante demais, fica incontrolável demais, porque ele não
diz respeito àquela situação específica, aquele término de namoro específico, aquela promoção que você não conseguiu, ou aquele cliente que não quis o seu produto, aquele choro, aquela dor, aquela sensação de desconstrução, de despersonalização às vezes, ela não tem a ver com aquilo ali, ela está acumulada com a sua história infantil. Então, esse momento de você dar escuta a essa criança interior, seja no processo de terapia grupal, individual, ou se auto-aplicando o Theta Healing, ou fazendo o processo Fênix, e aí qualquer um desses daí você pode me procurar na descrição aqui no WhatsApp para agendar o seu processo. Ela vai olhar para a verdadeira dor. Ela vai sair da projeção das outras pessoas, vai controlar os danos nos relacionamentos e com ela vai escutar essa criança. E aí esse choro vai ser a respeito de não ser vista, de não ser amada, de se sentir só, de se sentir abandonada na infância. E essa criança vai querer rosnar, ela vai querer chorar, ela vai querer espernear. E existe exercício para dar oportunidade a essa criança de fazer isso, essa criança interior, sem você se expor profissionalmente, sem você destruir o seu casamento, o seu relacionamento, sem você sobrecarregar os seus filhos, que eles que têm que estar no lugar de filhos e não você, percebe? Então, na hora que você faz essa escuta, aí aquilo ali é revelado, você entende qual é a ferida, você entende qual é a dor e qual é a falta de nutrição que essa criança interior tem. A mulher muralha, ela não vai fazer isso em público mesmo, então ela está enrijecida, ela vai precisar passar por um processo de amaciamento, de flexibilização das emoções, para que ela possa expressar isso. De novo, vai ser mais fácil para essa mulher fazer isso de maneira individual, num processo terapêutico, porque ela tem uma dificuldade de expressar isso em público. E aí, o ambiente terapêutico é um ambiente curativo, é um ambiente acolhedor, um ambiente de amor, onde ela vai se sentir mais segura para trazer essa criança à tona e confrontar. Qual foi a dor? Qual foi o momento que essa sensação de abandono começou? Por quê? O que eu realmente desejo? Depois que essa criança é escutada e ela está passando por um processo de liberação das coisas que ela não teve escuta no passado, e isso não leva um dia só, tá, gente? Às vezes numa catarse, num evento, né, terapêutico, como eu conduzo aqui na Chapada, que a gente tem 3 dias intensivos, a gente tem um primeiro contato com isso, dá aquela sensação de que sensação de liberdade, sabe? Uma sensação de descompressão, é verdade, a gente se sente muito mais inteira. Mas o ideal é que você perceba isso nas diversas relações no dia a dia. Então você vai na vida, sente a voz daquela criança começando a gritar, você diz assim, olha, eu tenho um lugar para você. E aí você traz para sua casa, traz para o seu momento de introspecção e de liberação seu. E aí essa escuta vai ficando cada vez mais natural. Quando essa parte sua se sente segura, ela vê que ela daqui para frente ela vai ser escutada, a voz dela vai fazer efeito, vai ter importância, é interessante. Porque algumas energias nossas, elas começam a ficar à nossa disposição. Criatividade, libido, entusiasmo e aumenta a nossa autoconfiança. E aí a gente pode fazer essa criança interna amadurecer para uma mãe cuidadora. E essa mãe vai cuidar de você. No momento que você começa a dar o que essa criança interna realmente precisa, você mesma faz isso com amorosidade, não com enrijecimento, tá? Não, eu sou a fodona, eu não preciso de ninguém, tá? Não. Você com você, sabendo das suas vulnerabilidades, sabendo que às vezes você precisa de amigos, que você precisa de outras escutas, mas está tudo bem, se não acontecer da maneira como você imaginou, como você idealizou, porque você também se dá isso. Percebe a diferença? Não é que você vai para o extremo oposto e se tornar rígida e achar que não precisa nunca mais de ninguém. É que você vai estar tão bem nutrida por você mesma que o que o outro puder te dar dentro da condição dele, você vai receber, vai filtrar o que realmente é possível de ser aproveitado, o que não é possível porque as pessoas têm as próprias dores delas, você vai soltar, e o que lhe faltar você vai buscar em outro lugar. Você não vai projetar num único trabalho, numa única pessoa, num único familiar, toda a carência dessa criança, como ela faz com a mãe, que agarra na perna da mãe, sabe? A criança que existe no inconsciente coletivo nosso é aquela criança assim que ela suga os pais, porque é da natureza da criança, porque ela tem esse nível de fragilidade. Mas a mulher adulta, ela não precisa mais disso. Só que a mulher adulta que tem a carência crônica, ela não entende a própria força dela e ela não sabe como usar a força dela sem se sobrecarregar
e sempre se machucar. Então esse processo, ele acessa a criança, libera essas emoções, depois que sair a parte, né, vamos dizer, das feridas, vem a parte boa, que é a parte gostosa, da potência, da libido, e com essa potência, você pode reverter essa potência em ações para continuar tanto sarando com suas feridas, quanto encontrando caminhos de satisfação que tenham ressonância com a sua alma, a partir de uma perspectiva de amor incondicional auto-orientado. E isso vai fortalecer a sua autoconfiança no sentido de você confiar em você para se fazer feliz, você não vai projetar tanto nos outros isso. Isso vai fortalecer a sua resiliência, porque não vai ser qualquer situação que vai te causar feridas profundas, decepções, nunca mais eu me relaciono, né? E vai fortalecer a sua potência e a sua capacidade de intuir caminhos que vão te fazer verdadeiramente feliz. Esse vídeo te ajudou? Compartilha com outras mulheres que precisam aprender isso. Sabe aquela sua amiga confidente que vai, amiga, eu sinto isso, eu também. Aquela sua amiga que está fazendo uma confusão no relacionamento legal. Ou aquela sua colega de trabalho que você sabe que tem potencial e que confia em você. Compartilha. Tá? Ajuda outras mulheres a se libertarem dessa carência, porque nós nascemos para ser potentes e felizes e não para ficar se submetendo a relacionamentos abusivos, para ficar chorando pelos cantos, tá bom? E se você quiser a minha ajuda para fazer esse processo com você, não esquece de clicar aí na descrição e entrar em contato para agendar as suas sessões. Um beijão e até a próxima!